Olá, sou o pastor Murilo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. E o nosso tema hoje é o centro da vida. Vamos concluir então a nossa caminhada pela carta do apóstolo Paulo aos Romanos e vamos fazer uma recapitulação, uma retrospectiva dos capítulos de 1 a 15 e examinaremos também o capítulo 16, que ainda não vimos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um livro extremamente atual para a igreja de todas as épocas. É muito mais do que simplesmente uma carta. É um tratado teológico, doutrinário do Novo Testamento. E Paulo é o autor dessa maravilhosa carta, conforme ele mesmo se apresenta em Romanos capítulo 1, versículo 1. Nessa epístola, encontramos profundas instruções no tocante à vida e à doutrina. Paulo faz uma defesa da fé cristã e ressalta que a justiça de Deus para judeus e gentios é com base em 3 premissas: necessidade de pregar o evangelho, o poder do evangelho e a eficácia do evangelho. Todas as verdades fundamentais do evangelho são apresentadas nessa carta. Paulo afirma que o evangelho não é sobre moralidade, ética, bênçãos, prosperidade, mas sobre Cristo, o Filho do Deus Criador. Cristo, o centro da pregação da igreja, da nossa fé, o centro das nossas vidas. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo define o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para melhor compreensão desse livro, é oportuno classificá-lo em movimentos, dada a grande variedade de temas, embora um tema central esteja presente na mente do apóstolo na construção dessa carta: a justificação pela graça mediante a fé. Assim, nos capítulos de 1 a 5, Paulo apresenta o plano da salvação para a humanidade, discorrendo sobre os pecados, sua manifestação externa em nossa natureza humana, a culpa pela prática de tais pecados e a necessidade da salvação fundamentada na culpa universal da humanidade, tanto dos gentios quanto dos judeus. Portanto, fica claro que todos são pecadores e não há nenhuma esperança de salvação fora da intervenção divina, como vemos no capítulo 3, versículo 23 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nela, Paulo evidencia a unificação do judeu e do gentio no pecado, por causa da queda de Adão, pai da humanidade, e também na graça, por meio de Jesus, nosso mestre, ressaltando que a justiça salvadora do evangelho é uma necessidade de ambos. E essa é a justificação que vem pela graça por meio da fé, constituindo um único povo, o povo de Deus, o verdadeiro Israel espiritual. E como opera essa justificação? Bem, no segundo movimento, capítulos 6 a 8, Paulo afirma que a justificação é um ato exclusivo de Deus. Não é por obras, vez que a salvação não é fruto do merecimento humano, mas da graça de Deus. Mas pelo mérito de Cristo, ou seja, o nosso substituto morreu por nós, pagou a nossa dívida e a sua justiça é atribuída a nós, sendo dada pela graça, embora tenha custado tudo a Deus. Assim recebemos essa justificação pela fé e produzimos os frutos dessa justificação: paz com Deus, acesso direto ao Pai e a certeza da glória futura aos pés do Senhor, nosso Deus e Mestre. E no capítulo 6, versículos de 1 a 23, o apóstolo Paulo também trata do pecado, ou seja, da própria natureza pecadora do homem, da libertação da culpa e do castigo, da libertação do poder do pecado. E ele explica o alcance do dom gratuito da salvação e alerta que o dom gratuito não estimula a prática do pecado, mas ao contrário, requer a crucificação da natureza corrupta do homem e uma vida de serviço santo a Deus. O apóstolo continua a alertar a todos nós, no capítulo 7, versículos 7 a 24, sobre a luta contra as tendências pecaminosas e os desejos da carne.
O texto bíblico descreve vividamente o que ocorre no coração humano. Finalizando esse segundo movimento, o capítulo 8, Paulo faz a descrição culminante do plano da salvação. É uma nova vida espiritual de liberdade e justiça por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses capítulos respondem à pergunta de muitos cristãos, que indagam: uma vez justificados, qual é a relação do cristão com o pecado? Resposta: santificação, ou seja, separação do pecado e separação para Deus. Esse é um dos grandes capítulos espirituais da Bíblia Sagrada, no qual o Espírito Santo é mencionado 19 vezes. Do capítulo 9 ao capítulo 11, inicia-se o terceiro movimento da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o da dispensação. Até aqui, Paulo revelou o plano divino da salvação e concluiu que a salvação se dá pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, para todos os que creem, judeus e gentios. Paulo tratou da salvação em relação ao indivíduo. Mas a partir de agora, a partir daqui, Paulo faz outra abordagem. E quanto a Israel como nação? Se foram rejeitados como nação, o que terá ocorrido com as promessas de restauração nacional do Antigo Testamento? E continua Paulo: se Israel é o povo escolhido de Deus, o que recebeu a palavra, as alianças e a lei, por que rejeitou como nação o seu Messias? Paulo antecipa essas questões e ele mesmo as responde. Ele diz: embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, as promessas de Deus, referentes à sua redenção nacional, não falharam, visto que o grupo remanescente fiel formará o núcleo da nova nação quando chegar o tempo da restauração completa de Israel. E no capítulo 9, versículos de 1 a 15, o apóstolo demonstra grande preocupação com seu povo, evitando que se percam no caminho do engano. E ele então exalta a soberania de Deus na salvação, mostrando que a doutrina da eleição individual é uma manifestação da soberania de Deus na salvação. E que ela explica a descrença de muitos judeus e assim como também explica a conversão de muitos gentios. Ressalta ainda o apóstolo Paulo que todos aqueles gentios e judeus que chegaram à fé em Jesus Cristo como Messias prometido serão salvos como obra da soberania de Deus na salvação. E Paulo adverte que a eleição de Deus não é coletiva e que nem todos os descendentes físicos de Abraão ou Jacó, também chamados Israel, eram recipientes das bênçãos prometidas por Deus. É importante salientar na leitura desse capítulo que a falha da nação de Israel em relação ao Messias não foi uma falha da palavra de Deus, mas daqueles que presumiram que as promessas de bênçãos de Deus eram coletivas, pretendendo dessa maneira incluir todos os judeus e excluir todos os gentios. Essa é a questão. Daí, 3 ilustrações da eleição divina de Deus devem chamar a nossa atenção. Isaac, não Ismael, capítulo 9 e versículos 6 a 9. Jacó, não Esaú, capítulo 9, versículos 10 a 13. Moisés, não o faraó, capítulo 9, versículos 14 a 18. Conclui-se, portanto, que a salvação opera na base da divina eleição. Nenhuma pessoa digna é escolhida, porque ninguém é digno. Os que são escolhidos são os indignos, para os quais a salvação é devida somente pela soberania da graça de Deus. Paulo insiste em que Deus finalmente determina o destino eterno dos homens. Ainda nesse capítulo, Paulo revela sua preocupação e amor em relação aos seus companheiros israelitas, oferecendo até mesmo a sua própria vida em sacrifício pela salvação daquele povo. Ele deseja sinceramente que o seu povo seja salvo. Paulo conscientiza a todos que a salvação não é determinada pelo ancestral ou raça de alguém,
não é determinada na base de qualquer privilégio que alguém possa ter gozado. Salvação é baseada na eleição individual de Deus, resultando em fé em Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e a dádiva da vida eterna. Conclui-se, portanto, que a razão para qualquer pessoa receber a graça não depende dela mesma. É apenas a receptora das bênçãos quem a recebe de Deus, o abençoador. Assim, nesses 11 primeiros capítulos, Paulo mostra a doutrina e a base teológica do Evangelho. Já nos capítulos 12 a 16, que representam o quarto e último movimento da carta de Paulo, Paulo se refere à parte prática da carta e à aplicação da doutrina. Um tema essencial rege a parte prática da carta, o relacionamento. O relacionamento com Deus, versículos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Relacionamento com nós mesmos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Relacionamento com o próximo, capítulo 12, versículo 9 a 16. Relacionamento com os inimigos, capítulo 12, versículo 17 a 21. No capítulo 13, Paulo fala do relacionamento com as autoridades constituídas que devem ser honradas e cuja missão é coibir o mal e promover o bem, e devem ser exortadas se não o fizerem. Assim, no capítulo 13, Paulo exorta o povo, como membro do Estado, a prestar obediência às autoridades. Já nos capítulos 14 e 15, Paulo lida com o relacionamento com os irmãos que não comungam a mesma ideia, que pensam diferente, sendo necessário, nessa hipótese, o exercício do respeito e da paciência. Paulo ainda divide os cristãos em dois grupos, fortes e fracos. Os fortes são os que creram em Cristo e ficaram livres das crenças e costumes religiosos. Esse é o perfil do crente maduro. Finalmente, vamos examinar agora o capítulo 16, que ainda não vimos. Esse que é o último da carta aos Romanos. Nele, Paulo alerta sobre os falsos mestres e ressalta que a obediência e a maturidade espiritual devem ser as marcas do crente, como você pode conferir em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Finalizando a carta, Paulo faz uma saudação fraternal e humilde à igreja em Roma, nos versos 21 e 24. No verso 25, Paulo exalta o poder de Deus na nossa salvação e exalta Cristo como o conteúdo do Evangelho. Já no verso 26, exalta a Escritura como o único meio para se conhecer Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor. Já no verso 27, Paulo exalta Deus por sua sabedoria. E finalmente, no capítulo 16, Paulo fala do seu desejo de visitar Roma e saúda vários amigos cristãos e os abençoa a todos. Meu irmão, minha irmã, ao estudar essa carta em nome de Jesus, faça um tributo a Deus, dedicando-lhe toda a glória e se curvando humildemente aos pés do Senhor, reconhecendo que somos salvos pela graça, sem qualquer merecimento humano. Ele, Jesus, é o centro da vida. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Eu e a pastora Marília desejamos te agradecer sua atenção e rogamos que nos ajude a divulgar, em nome de Jesus, que nos ajude a divulgar a palavra do Evangelho de Cristo, compartilhando este vídeo e se inscrevendo no meu canal no YouTube. Pronto, nosso bate-bate fica por aqui. Feliz Ano Novo, querido! Graça e paz! Eu te amo. Nunca esqueça, o pastor te ama, hein? Amém. Glórias a Deus.